Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. No Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus Cristo fazendo uma séria correção sobre os fariseus e explicando aos seus discípulos o que não fazer. E diante desses textos em que Jesus fala dos fariseus de maneira muito contundente, tem duas maneiras de tratarmos esses textos. Uma é quando nós usamos esses textos como um exame de consciência, como uma maneira de tentar saber o que em mim ainda pode ter de fariseu ou de coisas que são vícios da religião. Porque, no fundo, o tema do que Jesus fala dos fariseus é exatamente o tema dos vícios da religião. A religião foi feita por Deus para ser vivida como virtude, mas existem maneiras viciadas de vivê-las, e é disso que ele está dizendo. A segunda maneira é quando nós simplesmente tentamos usar esses textos para acusar alguém. Ouve Jesus falando dos fariseus e logo vem na cabeça algum grupo religioso, algum grupo de católicos ou de outras religiões em que você pensa, tá vendo? Essas pessoas precisam ouvir estas palavras, porque aí vão entender o que Jesus de fato quer. Essa segunda maneira de interpretar, ela não é muito boa, e por uma razão muito simples. Porque é como se nós pegássemos uma parte da Sagrada Escritura, guardássemos aquela palavra de Deus no coração, não para meditar, não para que pudéssemos crescer na vida interior, mas para atirar em alguém, para pegar aquela passagem bíblica e falar, em Mateus 23, 4, Jesus fala isso. E nesse caso, é como se a palavra fosse útil como um arsenal de guerra, como uma arma para outro. Olha, o grande problema de ler a Sagrada Escritura desse jeito é que, no fundo, nós estamos nos comportando exatamente como os fariseus. Era isso que eles faziam com Jesus. Pegavam algum trecho da Sagrada Escritura que eles guardavam na memória com a intenção de atingir a Jesus Cristo. Pegavam aquela palavra com a intenção de provar que eles eram mais santos que os demais ou vencer um debate. E é exatamente isso que é o contrário do que Nosso Senhor espera. Um outro dado também é que quando nós pegamos um texto bíblico e queremos que uma outra pessoa medite naquele texto para que ela se converta, mas nós mesmos não fazemos exame de consciência do texto que estamos indicando a alguém,
é mais um comportamento parecido com o do fariseu, que diz assim, eles falam e não praticam. Falam para praticar a meditação e não praticam a meditação. Tomam alguns textos pesados, fardos, para que outras pessoas possam executar, mas não estão dispostas a se confrontar com a palavra de Deus. E isso é um tipo de vício da religião, que pode acontecer com frequência. Então, uma primeira maneira de evitar esses vícios da religião é que quando vamos lendo esses trechos, nós comecemos a fazer como que um exame de consciência e verificar o que em nós, na nossa prática religiosa, ainda pode ser viciada, pode ter vícios ainda. E isso, cada ano, cada quaresma, são ocasiões para meditarmos sobre esses equívocos que nós podemos ter na prática da virtude da religião. Outra maneira também perigosa de lidar com essas coisas é quando nós somos escrupulosos. Então olhamos o texto bíblico e acreditamos que nós estamos cometendo pecado. É como aquele que acredita que tem pecado em tudo e que quando ele não encontra o pecado, ele dá um jeito de provar que tem. Isso também não é um exame de consciência. O modo como nós nos confrontamos com a palavra de Deus, como nós nos colocamos diante da palavra de Deus, é pedindo a Deus para que Ele nos ilumine e que a gente consiga entender o que de vício pode ainda estar acontecendo na vida religiosa. Diante disso, convém ver o que Nosso Senhor fala sobre os fariseus no Evangelho de hoje. Primeiro ele fala assim, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Essa frase ela é muito interessante, porque Jesus reconhece a autoridade daqueles que queriam matá-lo. Muitas vezes nós podemos acreditar que só tem autoridade de fato sobre a religião aquelas pessoas que são santas, aqueles que nós temos certeza que são pessoas boas e santas. E não foi bem isso que Nosso Senhor falou, não. Os mestres da lei, os fariseus, que eram as pessoas que queriam matá-lo, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Olha que coisa impressionante. Os discípulos podem fazer o que dizem os fariseus no que se refere à lei de Moisés, mas não imiteis suas ações. E disso também é especialmente bonito perceber que existe uma obediência que se tem àqueles que têm de fato autoridade, mas que quando as ações se percebem que são um pouco equívocas, não imita a ação, mas obedece o que manda. E isso toca diretamente a nossa vida de fé e a nossa vida religiosa. Porque algumas vezes temos a ideia, já que as pessoas religiosas têm comportamentos complicados, é melhor viver sem religião. E não foi bem isso que Nosso Senhor falou. Porque até os mestres da lei e os fariseus, que não eram santos, tinham autoridade para falar sobre a lei de Moisés. E, além do mais, convém notar um pequeno equívoco. Qual é o problema desses vícios dos fariseus? Quando cita que eles usam faixas largas, com trecho da escritura na testa e nos braços, põe na roupa longas franjas. E qual o problema dessas coisas? Porque até na Sagrada Escritura recomendava coisas assim. A Sagrada Escritura dizia um pouco como era a roupa do sacerdote, tem relatos na Escritura sobre isso. E boa parte desses símbolos que os fariseus usavam eram símbolos que vinham da tradição judaica. Jesus, acaso, é contra todas essas tradições, a esses símbolos? Não. Acontece que o próprio da religião é nos ligar a Deus. Então esses símbolos, eles são como que uma extensão da palavra. Assim como a palavra divina nos leva à meditação, e da meditação nós nos unimos a Deus, esses símbolos religiosos também deveriam ter esse efeito, que é a busca para se unir a Deus, ao invés de ter uma expressão externa da virtude da religião. Essa é uma virtude que tem duas dimensões. Uma virtude interna, que é o nosso desejo, vontade de estarmos unidos a Deus para sempre no céu e já agora na vida santa, e uma expressão externa,
que é aquela em que nós vamos à missa, usamos certos símbolos religiosos, temos algumas palavras da Sagrada Escritura na cabeça. Tem dimensão interna e externa. E não pode separar nenhuma das duas. Há quem queira ter uma religião apenas interna e não tem externa, e aí é como aquela pessoa que entrega a alma a Deus, mas o corpo ela não deixa entregar para Deus, porque não quer ir até a missa. O outro tem uma expressão externa, ele tem todos os símbolos religiosos, todos os cumprimentos da norma, mas não tem nenhum desejo de encontrar Jesus Cristo, não tem nenhum desejo de saber o que é o céu, não tem nem desejo de saber como é que se faz para ser santo. Ou seja, é como alguém que tem a expressão externa, mas não a interna. Outros têm a interna, mas não têm a externa. A virtude da religião é quando nós compendiamos as duas coisas. Internamente queremos amar a Deus de todo o coração e externamente realizamos as obras por causa desse amor interno que nós temos. Essas correções que Nosso Senhor faz pelos fariseus é uma ocasião que nós podemos fazer também como exame de consciência sobre o modo como nós vivemos a virtude da religião. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos faça seguir de maneira perfeita o seu caminho. Ele que é o nosso mestre, que é o nosso guia e que nos leva ao caminho do Pai.